Bora começar. Bom, nós sabemos que a busca por uma recolocação no mercado de trabalho cresce junto com a informalidade no país. E segundo a Associação Brasileira de Trabalhos Temporários, devem ser abertas este mês mais de 600 mil vagas temporárias no Brasil, 15% a mais do que o mesmo período do ano passado. Mas, Gabi, incerto e vulnerável, esse modelo de trabalho acaba sendo o viável para parte da população, hoje estimada em 11 milhões de desempregados. Pois é, segundo os dados do IBGE. Sim. E existe agora um novo conceito chamado Social Writing, uma tendência na área de recursos humanos que consiste em buscar e atrair profissionais qualificados a vagas de emprego, utilizando as mídias sociais. E essa nova tendência veio para mudar o cenário do país, já que a recolocação no mercado está crescendo. Mas quem vai explicar melhor pra gente como tudo isso funciona é a especialista em recrutamento, Danusa Almeida. Bom dia, seja muito bem-vinda! Tudo bom, Danusa? Bom dia, tudo bem? É um tudo prazer certo? estar aqui com vocês. O prazer é nosso! Tudo bom, Gabi? Tudo ótimo. Gui, a gente já sabe que uma rede social organizada está super em alta e todo profissional está buscando isso. Agora, como a gente pode usar isso ao nosso favor para conseguir uma vaga de emprego? Bom, utilizar as redes sociais hoje é essencial para conseguir fazer uma busca bem bacana de vagas de oportunidades e para você conseguir se aplicar. Com a pandemia, enquanto ela fechou as fronteiras físicas, a gente não podia viajar, não podia se conectar fisicamente com as pessoas, a tecnologia ela veio para abrir as conexões virtuais. Então, quem tinha antes algum preconceito de não querer utilizar o computador, não querer trabalhar em home office, isso foi quebrado. Por quê? Teve que ir para casa, teve que trabalhar de home office e utilizar as mídias sociais. E com isso, as empresas também começaram a divulgar muito mais as suas vagas nas redes sociais. Então, por exemplo, o LinkedIn, ele é a rede social dos negócios. Sim. Então, não tem lugar melhor para procurar uma oportunidade de trabalho do que no LinkedIn. Tá. Lá são postadas muitas vagas. E as pessoas também precisam manter o seu LinkedIn atualizado, com informações bem bacanas, para que eles sejam encontrados. Danusa, tirando o LinkedIn, tem outras redes sociais que a galera está começando a usar para a área de trabalho? Sim. Como eu comentei, o LinkedIn, ele é aquele canal onde é importante as pessoas postarem conteúdo mais formal sobre o seu dia a dia do trabalho. É um currículo digital, acaba sendo, né? Exatamente. Mas o Instagram e o Facebook também são muito bacanas para você postar o seu dia a dia de uma maneira mais informal. Isso vale tanto para o candidato quanto para as empresas. Então, as empresas que querem atrair profissionais, é muito bacana elas fazerem divulgações da sua empresa, o que está rolando, quais são os projetos, para que ela atraia candidatos que olhem e falem, eu quero trabalhar nessa empresa. Olha. Isso é muito legal, Gui, porque antes da pandemia, a gente via muito em alta os números de seguidores. Ai, quantos seguidores você tem, quanto você influencia. Hoje em dia, você vê que pequenas pessoas e pequenos negócios que conseguem conectar, engajar com um público ali de 10 mil seguidores já entregam um ótimo trabalho e um ótimo retorno, né? Exatamente. Que a conexão, hoje em dia a gente se conecta pelo mundo digital. Então, quanto mais você fala, quanto mais você publica, tanto da sua empresa quanto de você, isso é muito importante, porque a empresa se expõe para o candidato querer trabalhar lá e o candidato também se mostra as suas qualidades, as suas especialidades. Então, no LinkedIn, por exemplo, é importante colocar no que você é especialista. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente busca com palavras-chave quando a gente quer fazer o que a gente chama de hunting. O hunting é a busca ativa pelo candidato. Tá. Então, eu coloco lá uma palavra-chave que é um requisito que o meu cliente quer para eu encontrar aquele profissional. Sim, então, um exemplo, eu preciso na minha empresa hoje de alguém para ser líder, uma liderança. Eu coloco no LinkedIn lá na aba, coloco liderança e os candidatos que têm lá os pré-requisitos são os primeiros que aparecem. Sim, com certeza. Ou, É um por filtro, exemplo, né? É um filtro. Filtrar. Isso. Igual quando você vai fazer uma sacolinha de compra numa loja online, tem os filtros, Sim. tamanho, gênero. Você Isso. consegue filtrar no LinkedIn por essas palavras. Exatamente. Tá. Então, às vezes, quando é uma posição muito técnica, por exemplo, a gente faz recrutamento para a área de tecnologia. Eu quero uma pessoa que conheça Java, quero uma pessoa que conheça algum domínio específico. A gente coloca lá para encontrar esse profissional. Certo. Agora eu quero saber um pouquinho sobre esse termo que a gente falou no começo. Social Writing, é isso? Social hiring. Social Writing. O que ele quer dizer? Social hiring, ele é o recrutamento social.
tá? Que é a utilização das mídias sociais para buscar os candidatos. Então, tanto as empresas para atrair, que elas fazem os posts, elas falam da empresa nas suas redes sociais para atrair candidatos, quanto os candidatos precisam também fazer os seus posts da vida profissional para atrair essas empresas. Hoje em dia, ela é uma escolha dos dois lados, tanto a empresa em relação ao candidato e o candidato escolhendo a empresa. Por isso que é importante que ambos mantenham suas redes sociais bem ativas. E sempre muito cuidado no que você vai postar, né? Como candidato principalmente, porque se você postar algum conteúdo que possa, de repente, trazer algumas questões duvidosas, né? Ou questões polêmicas, eu diria, é melhor evitar. É isso que eu ia te perguntar agora, Danusa. As empresas, elas estão começando a usar a parte de mídia social para entender um pouco mais daquele empregado, daquela pessoa que está se candidatando a esse emprego? Sim. Está começando isso? Sim. Quando uma empresa, né, um RH, uma liderança, um gestor da posição vai definir um perfil da vaga, existem 3 elementos. O primeiro elemento é o requisito técnico, que esse é sempre o mais fácil. Uma formação, por exemplo, é a administração. Várias pessoas têm. Mas o que vai diferenciar? É o perfil comportamental, aquilo que a gente chama de soft skills. Então, quais são as habilidades essa pessoa tem que ter? Ela tem que ser uma pessoa influente, tem que ser uma pessoa dominadora, tem que ser uma pessoa apaziguadora, né? Então, o perfil dela de comunicação, de comportamento, é muitas vezes o que vai diferenciar num processo seletivo. E a outra coisa é o fit cultural, né? Como esse perfil comportamental vai se encaixar naquela empresa? Aquela empresa tem um perfil mais hard ou um perfil mais soft? Então, esse conjunto de habilidades é o que vai definir qual é o candidato melhor preparado naquele momento para aquela posição. E muitas vezes, sim, os selecionadores, as empresas, eles vão olhar o Instagram, o Facebook, o LinkedIn dessa pessoa para conhecer quem é essa pessoa na vida pessoal, no seu meio social, porque o momento da entrevista é um momento muito único. Sim, com certeza. Então, buscar as informações sobre essa pessoa para complementar o perfil acaba sim fazendo parte do processo seletivo. Gui, a gente falou aqui uma vez sobre a equipe de trabalho também, que a gente precisa ter pelo menos 5 personalidades ali numa equipe diferentes para que elas possam se complementar. Se você tem 5 pessoas iguais, é mais difícil alcançar um objetivo. E quando a gente fala desses filtros, é mais fácil para você recrutar pessoas com características e qualidades diferentes, né? Exatamente. Hoje em dia, cada vez mais, as empresas buscam perfis com características diferentes para que um some com o outro. Então, características diferentes trazem soluções excelentes, porque se todo mundo pensa igual, é difícil às vezes encontrar uma solução, né? Sim. E Gui, a gente falou sobre o golpe do WhatsApp. O golpe. Danusa, o crescimento tecnológico e muitas redes sociais surgindo, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, muita informação em rede. Está acontecendo agora golpe de WhatsApp de emprego. Me explica um pouco isso, que doideira é essa? Isso, tem que tomar cuidado e ficar muito atento, Gui. Infelizmente, né, existem ainda golpes que acontecem. Então, sempre fiquem atentos a mensagens milagrosas. Né? Então, empregos, né, você recebe uma mensagem, trabalhe meio período e ganhe em dólar. Sim, né? Trabalhe de casa 2 horas e ganhe $3.000. Então, como assim? Como assim, né? E também ficar muito atento se alguém te convidar para um processo seletivo e querer cobrar de você para participar. Isso, né, não é bacana, não é legal. Então, qual cuidado a pessoa tem que ter? Quando uma empresa divulga uma vaga, primeiro você tem que saber qual empresa está divulgando essa vaga, buscá-la nas redes sociais para entender se essa empresa de fato existe, tá? Ou quando a empresa contrata uma outra, como por exemplo a minha, que faz seleção para indústrias, para outras companhias, a gente às vezes não pode divulgar o nome do nosso cliente, porque às vezes a vaga é confidencial. Mas o candidato, ele precisa ver quem é essa empresa que está recrutando. Ela tem um site? Ela tem um domínio? O que é o domínio, né? Isso é muito importante, porque o domínio, ele é aquilo que vem depois do arroba. Então, por exemplo, o meu site é o www.talentoarh.com. Qual que é o domínio? É o Talento ARH. Então, se alguém da minha empresa for enviar um e-mail, sempre vai ter o @talentoarh. Então, desconfiem se enviarem um e-mail para você dos arrobas que a gente usa no dia a dia. Como, por exemplo, o nosso é TV Tati SBT, o nosso Isso, arroba. exato. Esse é o e-mail, exemplo, Gabriela Bravanel, @UOL, @Hotmail. Gmail, isso, Hotmail, Já aí alerta. duvide.
aí duvide, Tá, entendeu? Então isso tem que tomar bastante cuidado, tá? E se quiserem cobrar de você, eu também acho que assim, pula fora, que daí não é legal. A Tá? gente acaba recebendo, né? Trabalhe assistindo vídeo e receba até $4.000 por mês. Não é milagroso, né? O mundo não é tão fácil assim. É um pouco estranho. E Danusa, hoje em dia, quais são as tendências do mercado de trabalho? Bom, como tendência hoje, a gente tem muitas oportunidades para trabalho home office, para modelo híbrido, várias empresas, inclusive do exterior, que estão contratando profissionais no Brasil para trabalhar no home office, Tá. Modelos não só de CLT, mas houve um grande aumento de procura por profissionais no modelo PJ, né? Então, assim, tem muitas oportunidades de emprego. O que eu recomendo para as pessoas é estudem, se especializem, porque tem oportunidades. Vocês precisam estar prontos para concorrer a elas e passarem no processo seletivo. Perfeito. Danusa, agora uma curiosidade minha. Antigamente a gente chegava nas empresas com aquela pastinha que era um currículo formal, aquele método antigo. Hoje continua assim? Tem um formato diferente para currículo? É 100% mídia social, você envia por e-mail? Como funciona? Como que tá isso? Tá. 90% das empresas hoje divulgam nas redes sociais. Tá? Então, para procurar emprego, sempre vai ser ou dentro do site daquela empresa que você quer se candidatar, ou dentro do site das empresas de assessoria em recursos humanos que fazem seleção, através do Google. Tá? Então, assim, para níveis administrativos para cima, eu diria que assim, 90% está na rede social. Tá na rede social. E no LinkedIn. Tá? Inclusive o currículo. Inclusive porque pode o currículo. ter gente que está nos assistindo agora que está desempregado à procura de um emprego, que é uma recolocação no mercado, mas ainda está meio perdido. Se segue o método antigo de currículo impresso, né? Ou manda via computador, internet. O ideal é você, de fato, ter um currículo bem preenchido, salvar em PDF sempre, tá? Enviar por e-mail para as empresas que você tem interesse ou se candidatar pelo próprio site da empresa. Algumas posições de um nível um pouco mais baixo, nível de operador de máquina, empregada doméstica, níveis mais operacionais, eu recomendo procurar o PAT, que é o Programa de Assistência ao Trabalhador, que lá tem muitas posições e lá as pessoas podem ainda levar o currículo em mãos. Tá? Legal. Muito legal, Gui. Eu adoro esse assunto e eu vejo nas redes sociais que está crescendo muito esse nicho de informação, até porque é o que você falou, estudo nunca é demais. E sempre que você agrega um novo curso, uma nova pós, uma nova faculdade, aumenta muito sua chance, seu leque de possibilidades de trabalho, né? Sim, com certeza. Estude, porque tem vaga, tem oportunidade, é importante você estar preparado. E outra coisa que é muito importante, gente, é demonstrar o interesse. Sim. Na hora que você vai para a entrevista, demonstre o quanto você quer aquela vaga. Fale, ensaie, o que você vai falar, o que você já fez de bom, para você chegar na entrevista e falar aquilo tudo que você sabe fazer. Porque às vezes o candidato chega na entrevista, ele fica nervoso e ele esquece tudo que ele tem que falar. Isso é um grande problema. E às vezes o segredo é entregar um pouquinho a mais do que esperam, né? Se te pediram alguns dados, entrega um pouco a mais, fala do seu interesse, o porquê você merece estar ali, né? Exatamente. E outra coisa muito importante é dê exemplos. Então, se alguém te pergunta, me conta uma vez onde você precisou exercitar a sua liderança, né? Dá um exemplo. Sim, eu tinha uma equipe, teve uma vez que eu liderei um projeto. Tá. Então, se prepare para a entrevista para você levar esses exemplos, que com certeza isso vai ser um diferencial e você vai se destacar. Muito legal. Danusa, muito obrigado por esclarecer algumas dúvidas e com certeza alguém de casa anotou tudo certinho que amanhã vai estar, ligadinho na internet. Obrigada, foi um prazer, viu? Obrigada a vocês, prazer é todo meu.